Alô, boa tarde. Estamos de volta aqui na programação Aliança com Deus, pela Aliança TV. O seu lugar é aqui. Graças a Deus é aquele que nos dá a vitória. Eu tenho certeza que você que está aí do outro lado, precisando ouvir de Deus algo que precisa responder às suas indagações, às suas queixas. Saiba que Deus tem o melhor para você. Deus Ele vê você na tua circunstância. Deus sabe o que você necessita. E Ele quer somente que você dê um passo para Ele, para que você possa buscar esse Deus. Sabemos que muitas pessoas vivem N circunstâncias. Quem sabe você está aí hoje, através do MSN, através aí da internet, precisando de uma palavra de Deus ao seu coração, precisando de uma palavra de libertação, uma palavra de cura, precisando de uma resolução na tua vida pessoal, na tua vida profissional, quem sabe no seu casamento, quem sabe para você que aconteceu algo terrível na sua vida, algo que você teve por grande perda, algo que você perdeu, quem sabe o esposo ou a esposa, algo terrível está acontecendo nesses últimos dias, até em nosso meio cristão. Mas Deus sempre tem uma palavra, uma porta de escape. E é isso que o Senhor nos traz nessa tarde, a trazer uma mensagem que vai envolver o seu coração, que vai trazer até você uma mensagem de esperança. O que eu peço é que você, em nome do Senhor Jesus, não desista de servir a Deus, não desista em meio às circunstâncias, em meio às tempestades, ou seja, o que for que você está passando, porque Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Deus nos chamou, querido e querida, para pregarmos o Evangelho. Deus nos chamou, nos resgatou do império das trevas, do mundo pecaminoso, nos purificou pelo precioso sangue de Jesus e nos deu nova vida, e uma vida com abundância. É verdade que Jesus não nos poupou das aflições. O Senhor Jesus não tem nos poupado das tribulações, das perseguições, das calúnias. O Senhor diz que aquele que quer servir ao Senhor piedosamente sofrerá muitas perseguições, muitos preconceitos. Eu sei disso, porque o Senhor Jesus nos deixou isso. E que você saiba que para que nós venhamos a perseverar e a crer que nada está perdido na sua vida ou na minha vida, ainda que sirvamos a Deus, ainda que situações pareçam contrárias. Não é somente o viver de uma maneira alegre, sem nada acontecer, não. Deus nos dá um tempo determinado para todas as coisas. Um tempo de bonança, um tempo de prova, um tempo de luta, um tempo de aflição. Mas para isso há um tempo. E o Senhor nos traz nessa tarde uma mensagem, a esperança aos cativos. Por que isso? Porque no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, Deus escreve uma carta para o seu povo. E através do profeta Jeremias. É gostoso escrever carta para alguém, mandar uma mensagem para alguém, pelo correio, pelo MSN, hoje, virtualmente falando. Mas você já imaginou recebendo uma carta do próprio Deus? Vamos adentrar no texto Jeremias capítulo 29, porque Deus tem algo a revelar através dessa palavra, ao meu e ao teu coração. Nada está perdido. Quem sabe você que está aí de uma maneira depressiva, quem sabe que você que está aí de uma maneira totalmente triste, abatido ou abatida, abalado, triste porque os filhos estão nas drogas, ou porque a filha está perdida, ou porque a tua filha terminou o casamento, ou porque o teu marido foi embora da sua casa, ou até mesmo está desempregado e a dificuldade financeira dentro do seu lar alimentícia também está batendo as portas, mas o Senhor tem uma palavra de esperança. É isso que eu gostaria de ler com você no capítulo de Jeremias 29, diz assim: são essas palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia exilado de Jerusalém para a Babilônia. Depois da saída do rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais e os ministros de Judá e de Jerusalém, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém. A carta foi enviada por intermédio de Eleazar, filho de Safã,
Gemarias, filho de Uquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha mandado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai mulheres para os vossos filhos e dai vossas filhas aos homens, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. Procurai a paz na cidade, por onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque em sua paz vós terei paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não vos engane vossos profetas que estão no meio de vós, nem vossos adivinhos, nem dei ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim disse o Senhor: quando se completarem 70 anos do reinado da Babilônia, atentai, pois, vós, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, vos fazendo retornar a este lugar. Porque eu sei os planos que concebo para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E estarei presente para vós, diz o Senhor, e vos farei retornar, congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, disse o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos deportei. Se disserdes: Senhor, o Senhor não suscitou profetas na Babilônia, mas assim disse o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que habita nessa cidade, vossos irmãos que não saíram convosco para o exílio. Assim disse o Senhor dos Exércitos: eis que envio entre eles a espada, a fome e a peste, e falo-eis como a figos podres, que não se podem comer, de tão ruins que são. Persegui-lo-eis com a espada, a fome e a peste, e falo-eis um espetáculo horrendo para todos o reino da terra. Eu os porei por objeto de espanto e assobio, e opróbrio entre todas as nações, para onde os lancei. Por não terem atentado às minhas palavras, disse o Senhor, embora eu tenha lhe enviado meus servos, profetas, madrugando e mandando, e não ouvistes, disse o Senhor. E vós, ouve a palavra do Senhor, todo o exílio que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Assim disse o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maazéias, que vos profetizam falsamente em meu nome. Eu os entrego na mão do Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e ele o ferirá diante de vossos olhos. E deles surgirá uma maldição em todo o exílio de Judá, na Babilônia, dizendo: que Deus te ponha como as Edequias e como a Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo. Por terem feito infame em Israel, cometeram adultério com as mulheres de seus companheiros, e disseram palavras falsas em meu nome, que não lhes mandei dizer. Eu sei, e testemunho, disse o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos ver aqui uma carta que Deus envia aos cativos de Judá, de Israel, que estavam na Babilônia, foram deportados. Porque a nação de Israel foi avisada por muitos e muitos tempos antes que esse fato acontecesse, através dos seus discípulos, dos seus profetas, porque a nação de Israel era um país no qual Deus era o rei e governava esse povo. E depois Deus levantou reis para governar Israel, porque o povo pediu rei, como as nações tinham reis. Mas houve reis que na verdade governaram bem a nação. Por outro lado, houveram reis que também levaram a nação a uma desgraça espiritual, a uma apostasia espiritual, e também se perderam ao longo
dos seus reinados. E Deus, querendo que a nação se voltasse para Ele, para as leis que Ele havia dito através de Moisés, a nação de Israel endureceu o coração, estava rebelde. Então o Senhor enviara o tempo, dizendo que viria nações contra essa nação de Israel e levariam eles a cativeiros. Por outro lado, surgiam falsos profetas, dizendo que eram mentiras essas profecias, aonde já se viu que Deus iria levar para cativeiro uma nação, o qual Deus escolheu para ser um povo santo, eleito, separado. Mas, a bem da verdade, os verdadeiros profetas profetizaram em nome do Senhor, dizendo que o castigo não tardaria, mas viria. E como chegou nessa época no povo de Israel, Jeremias escreve a carta, o qual Deus ordena que ele escreve. Deus ainda dá uma esperança ao povo que já estava no cativeiro, numa terra estranha, na Babilônia, longe dos seus pais e parentes, longe dos seus costumes, longe do verdadeiro Deus, e agora eram obrigados a viver sobre o jugo de uma nação ímpia, sobre leis ímpias, sobre ordenâncias de um rei ímpio, mas o qual Deus levantara Nabucodonosor para cumprir a sua vontade acerca das profecias que ele dissera sobre Israel, por não atentarem e ouvirem a Deus, o qual Deus repreendia os seus filhos, para que não pecassem, para que não se desviassem, para que permanecessem diante de Deus. Mas eles resolveram servir outros deuses, fugir da presença do Altíssimo, como que se servir a Deus era duro demais, porque eles queriam expor os seus pecados, e eram vistos por Deus ali propriamente dito. Mas mesmo que levantaram outros reis para governar Israel, Deus ainda, Ele enxerga, Ele vê todas as coisas, e Deus viu o pecado de Israel, mas enviava profetas para exortar a nação de Israel. Mas os profetas disseram, e o povo não ouviram, os reis não ouviram, os anciãos, os sacerdotes também, e os príncipes também não ouviram. Aliás, denunciar o pecado do povo e da humanidade está difícil hoje, porque o Evangelho prega e denuncia o pecado. E quando nós somos corrigidos e exortados por alguma coisa errada que fazemos, a bem da verdade é que nós não conseguimos aceitar e admitir os nossos erros. Nós, como seres humanos, ainda envolvidos no corpo do pecado, não conseguimos aceitar e dizer propriamente dito: olha, eu errei, eu confesso que estou errado. Por quê? Porque nós temos um orgulho, a soberba, que nos impede de reconhecermos o nosso estado pecaminoso. Não é bom que alguém chegue até você e chame a sua atenção por estar fazendo algo errado na sua empresa. Você, evidentemente, vai bater de frente com essa pessoa. Ou você não vai assumir o seu erro. Vai dizer: não, mas eu não errei, não foi eu que fiz. Sendo que está ali a sua assinatura e as suas próprias digitais. E com Deus, meu irmão, minha irmã, não é diferente. O povo nessa época estava já no cativo. E 70 anos foram determinados para a nação de Israel. E após 70 anos, Deus, Ele ouviria ao clamor e à oração daquele povo naquele lugar. Então Deus escreve uma carta, exortando ao povo que não viesse desanimar naquela terra, mas que viesse a se multiplicar, que viesse a edificar casas, que viesse a construir lares, a plantar, a colher, porque ali eles iriam passar 70 anos, sob pena de um castigo, por não obedecerem a palavra, a voz do Senhor nosso Deus. Jeremias escreve essa carta, dando uma esperança a esse povo. Agora imagine você, no cativeiro que você está levando nessa tarde. Eu não conheço, desconheço o seu cativeiro, mas tenho a certeza que Deus conhece o seu cativeiro. E não estou querendo dizer com isso que vai ser 70 anos nessa aflição, não, pelo contrário. Israel tinha que cumprir 70 anos. Porém, como o adversário das nossas almas levanta falsas profecias, levanta falsos evangelhos, não foi diferente naquele tempo. Levantaram profetas para dar uma falsa esperança, que eles não iriam ficar ali plantando, edificando, comendo
e casando filhos e filhas. Não. Esses profetas que não foram enviados por Deus prometiam um tempo, em 2 anos de cativeiro, que seria quebrado o jugo daquela nação, e Deus retiraria e traria o povo de volta à terra o qual Israel habitava. A terra que Deus deu a Abraão, a Isaac e a Jacó. E é por isso que Jeremias teve muitos conflitos com esses falsos profetas. Jeremias foi muitas vezes humilhado, foi caluniado porque ele pregava a verdade. E os falsos profetas pregavam o contrário dele, prometendo uma falsa esperança, prometendo que teríamos vitórias em pouco tempo, que em pouco tempo Deus tiraria aquela nação da Babilônia. Mas o tempo determinado por Deus foi 70 anos. Israel estava agora tendo uma falsa esperança. Todavia, Deus olhou para esses falsos profetas, atentou para as palavras que eles diziam ao contrário. Então Jeremias estava querendo dizer na carta que iria se cumprir esse tempo determinado e que não era para diminuir naquela terra, porque se eles orassem pela paz daquela cidade, Deus, através de Nabucodonosor, em sua soberania, daria a eles também a misericórdia e paz, porque o Senhor está no controle, o Senhor está no comando de todas as coisas. Deus, Ele é soberano. Deus vai cumprir a sua palavra. Deus vai trazer aquilo que está escrito no seu devido tempo e vai cumprir. E é por isso então que os falsos profetas escreviam carta para o rei que ficaram um povo ainda em Judá, um resto em Judá. O povo que não foi levado para cativeiro ficaram em Judá e Israel. Mas havia uma sentença determinada para aqueles que ficaram, o qual Jeremias descreve nessa carta, que o resto que ficou em Israel, em Judá, Deus iria puni-los com a morte, com a peste, com a fome e tudo aquilo que o povo temia, porque se recusaram, fugiram de ir para o cativeiro. E esse povo estava numa terra que não era a terra deles. Agora, eu concordo com você que é difícil viver numa situação que não é a minha e a sua situação. Viver num lugar extremamente oposto àquilo que nós temos, o conforto da nossa casa. Você imagina você no conforto da sua casa e você é arrancado da tua própria casa e é levado para um outro país, numa terra estranha, aonde ali não tem mais sua cama onde dormir, não tem mais o café da manhã, o café da tarde, a janta, o almoço, e você está ali dependendo agora de uma ração que um rei iria determinar para você. Imagina isso. Israel estava vivendo essa condição. Porém, Jeremias escreve isso. E o povo não aceitou. O que Deus queria dizer é que a minha palavra vai se cumprir. Eu quero dizer para você nessa tarde, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo hoje, através da Aliança TV, através dessa sintonia pelo MSN, que a boa palavra de Deus irá se cumprir na tua vida. Porque o meu Deus manda dizer para você nessa tarde hoje, que Ele tem te assistido nessa tua aflição, que Ele tem te assistido nesse momento de angústia, que Ele contemplou o teu cativeiro, que Ele está olhando para a sua dor. Mas nessa tarde o meu Deus escreve uma carta para você, uma carta de esperança, mas não como essa carta que foi escrita à mão. Vem uma carta lá do alto, lá do céu, enviada pelo teu anjo e selada pelo Espírito Santo de Deus. E dentro dessa carta, meu irmão e minha irmã, está escrito vitória, porque o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus manda te dizer que Ele muda o teu cativeiro, a tua sorte nessa aflito, você que está abatido, você que se sente depressivo, o meu Deus manda se levantar dessa cama, desse leito de enfermidade, se colocar de pé, porque hoje eu te restauro, eu te redimo, porque eu sou o Senhor, estou no comando da sua vida e não há outro Deus além de mim. Talvez você não serve a Deus ainda, talvez você não confessou a Jesus como Senhor e Salvador, e o meu Deus manda te dizer algo. Se volta para mim nessa tarde hoje,
que eu me voltarei para você e mudo a tua história. Escreva uma nova página na tua vida e você saberá que eu sou o Senhor que fez os céus e fez a terra. Igreja do Senhor Jesus. O Senhor pede nessa tarde que você confie na palavra dEle, que você confie nas promessas do Senhor, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. A própria palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Talvez você busque um recurso na política, talvez você busque um recurso num parente próspero financeiramente, talvez num banco, mas o meu Deus diz para você que se você confiar em mim nessa tarde, a partir de amanhã eu entrarei com uma grande provisão na sua vida. Da onde você imagina, o Senhor manda te dizer que os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. E que Deus entra por caminhos, irmãos, que não são os nossos caminhos. Não tente imaginar como que Deus vai fazer. Ele é poderoso para fazer e para cumprir o que está dizendo. Mas há momentos que nós devemos passar. Há momentos que, quem sabe, alguém prega para você e diz uma situação contrária e não acontece. Será que foi Deus que falou? Será que foi Deus que enviou essa pessoa e disse que iria acontecer isso e aquilo outro? E não aconteceu, não mudou, mas que Deus é esse que fala e não cumpre? Eu sei que no momento que nós estamos vivendo situações difíceis, nos falta confiança, nos falta fé, nos falta ânimo, nos falta alegria, nos falta tudo. Até dá a impressão que Deus nos abandonou e nos esqueceu. Mas você está passando por isso. É para que a glória do nome de Deus na sua vida, é para que você glorifique o nome do Senhor Jesus. Não sou eu que vou orar que vai acontecer. Não é fulano que vai orar e vai acontecer. Mas é o próprio Deus que faz acontecer, porque o poder está nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saiba isso. Que Deus escreve essa carta para você nesse domingo, para você se levantar, erguer a tua cabeça, porque o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, te dá paz nessa tarde, querido. Levante sua cabeça, clame a Deus, porque Israel precisava passar por esse castigo, para se lembrar das proezas que Deus fez na vida deles, para que Israel recordasse das grandes vitórias, das grandes lutas que eles tiveram ao atravessar o Mar Vermelho, a caminhada pelo deserto. Deus deu grandes livramentos e grandes vitórias. Mas assim, nesse momento, Israel não estava reconhecendo, estavam todos ali enfurecidos por estarem numa terra estranha. Quem sabe a tua terra estranha é o divórcio que aconteceu na sua vida, é a esposa que te abandonou, o esposo que foi embora por uma obra da feitiçaria, de magia negra, de bruxaria, o qual você não consegue identificar isso, mas o Espírito Santo de Deus é aquele que traz a revelação que está oculta e escondido, e é aquele que quebra toda a maldição lançada pelo diabo, pelos demônios, que adentraram por uma obra de feitiçaria contra a tua casa. Mas o meu Deus tem poder para quebrar todos os laços nessa tarde de hoje, pôr por terra todo impedimento, toda muralha. E ele diz para você ainda hoje: filho, filha, levanta-te e anda, porque eu sou contigo. Jeremias, dentro dessa carta, denuncia aqueles profetas que profetizavam falsamente para o povo e cometiam adultério com as mulheres dos seus companheiros. E diz a Bíblia que Nabucodonosor assou vivo esses homens, porque estavam brincando com a palavra de Deus, estavam ali infamando o caminho da verdade do Senhor. Eu quero dizer para você uma coisa: quantos que estão nos dias de hoje vacilando, servindo a Deus, mas levando uma vida promíscua, uma vida cheia de pecado, uma vida cheia de adultério, e pregam e profetizam como se fosse Deus falando na boca desses homens. E nós vemos pela palavra de Deus que não é Deus que está nesse negócio,
Porque Deus não anda em templo que está contaminado, mas em templo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Não adianta depois que eu cometa um pecado voluntário conhecendo a graça e ultrajando o Espírito Santo de Deus, eu venho pisar o sangue do Cordeiro. Deus não está nesse negócio. Tem muita gente enganada em nosso meio, pregando, orando, mas com uma vida totalmente ímpia, atos de impiedade. E Deus não está nesse negócio. E o diabo convenceu pessoas, essas pessoas, que Deus está usando elas. E isso é mentira de Satanás. Porque o diabo sabe que se você não se arrepender dos teus atos e se voltar para Deus, se você morrer hoje, a tua alma desce à sepultura e não entra no descanso de Deus. Você está em rebeldia, porque o meu Deus é um Deus santo, separado de toda imundícia, de todo pecado, de toda mentira. Não adianta você enganar, não adianta você pregar algo contrário, que o meu Deus, Ele vai mostrar quem você é. Arrepende-te, para que o Senhor não venha como ladrão na tua vida e você fique muito envergonhado. Confesse teus pecados, abandone essa vida errada de adultério, de engano, de mentira, porque servir a Deus, irmãos, nos dias de hoje está de qualquer jeito. A igreja, a palavra de Deus, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E quantos jovens que estão numa igreja evangélica, até professam Cristo, descem as águas do batismo, participam de Santa Ceia e vivem no namoro, uma vida de fornicação, de prostituição, e ainda como um casal de noivo e namorado, porque se amam, dizem que isso não tem importância nenhuma. É mentira do diabo. Eu falo mais uma vez, o meu Deus não se contradiz na sua palavra. Pecadinho, pecado, pecadão é tudo igual. O que você precisa aprender é abandonar a sua vida do pecado. E o que é o arrependimento? Arrependimento é o abandono do pecado e se voltar para Deus e viver uma vida santa e reta dentro da palavra do nosso Deus. É você praticar a palavra na tua vida dia a dia. É nós andarmos retamente perante a sociedade, perante ao convívio de familiares. É darmos testemunho de que Deus transformou a minha vida. E através da minha vida, Deus há de alcançar pessoas que estão longe e perto, como parentes, que não acreditam no Deus que você serve. Mas a mensagem que Deus fala nessa tarde, se levantar da situação de cativeiro que você se encontra. Porque o meu Deus te dá a vitória nessa tarde. O teu Deus, Ele te contempla hoje. Se você quiser até mesmo falar conosco, entre em contato. Queremos orar por você, vamos orar agora. Eu convido você que está aí do outro lado da internet a fechar os teus olhos, a colocar a mão no seu coração, que após esta oração nós iremos tocar um clipe musical, e quero que você volte dando aí um alô e um testemunho dessa mudança de vida. Vamos orar nesse momento, para que Deus tenha misericórdia da sua vida. Feche os teus olhos e oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, que é viva, que é eficaz. Ó meu Deus, estamos aqui porque o Senhor nos enviou nessa tarde para trazer uma palavra àqueles que estão sem esperança, que estão desesperados, angustiados, que estão afligidos, atribulados, que estão enfermos, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, que nessa tarde as tuas mãos venham se estender sobre essas pessoas, sobre esses irmãos, essas irmãs, jovens, adolescentes, famílias, que estão ouvindo, meu Pai, essa programação. Que o Senhor, meu Deus, pela tua infinita graça e misericórdia, estenda as tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Destrói agora toda a obra do inferno,
toda obra da bruxaria, da feitiçaria, da macumbaria, da magia negra, contrária, meu Deus, que tem amarrado a vida desse cidadão, dessa cidadã, que tem impedido essa porta de emprego, que está atrapalhando, meu Pai, quem sabe, esperando uma resposta. Meu Deus, visita agora essa pessoa que está enferma no leito de morte. Meu Deus, em nome de Jesus, repreenda agora todo espírito da morte, que venha sair em nome de Jesus. Meu Deus, dá saúde agora àqueles que estão doentes, enfermos. Visita agora as UTIs, meu Deus, por esta mulher que chora, porque o seu lar se encontra destruído, abandonado, assolado. Porque, meu Deus, Satanás entrou e arrebatou a alegria, a esperança, a paz. Pai, em nome de Jesus, visita agora essas pessoas que estão clamando por um socorro divino. Meu Deus, por um milagre, por uma porta de emprego aberta. Meu Deus, atende o clamor da tua igreja, do seu povo, que precisa do Senhor nessa tarde. Pai, nós clamamos a Ti porque o Senhor está no comando, o Senhor está no controle. E só o Senhor pode mudar o quadro das pessoas. Só o Senhor pode mudar, meu Deus, tudo que está acontecendo na vida desses amados que aqui estão nessa tarde ligados, nessa programação. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, assina a vitória para o Teu povo hoje, para que eles venham testemunhar que a Tua palavra nesta tarde concedeu alegria, concedeu a esperança, concedeu o ânimo, concedeu o fortalecimento e concedeu a paz e a libertação, a cura, em nome de Jesus. Seja o Teu nome louvado, em nome de Jesus. Vamos a um clipe musical e voltaremos dentro de alguns minutos. A paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs que acompanham essa programação Aliança com Deus. Eu quero finalizar aqui e agradecer a Deus por esse momento precioso em que nós podemos ouvir da palavra do Senhor. Eu quero contar com você domingo que vem, nesse mesmo canal, Aliança TV, a partir das 15 horas até as 16 horas. Estaremos aqui todos os domingos, se assim Deus nos permitir, para que você possa contactar, para que você possa entrar em contato conosco. E também, se você quiser dar o seu nome, para que nós venhamos orar a teu favor. E Deus é que vai fazer um milagre na sua vida. É Ele quem vai agir. É Ele quem vai adentrar na tua causa. Mas creia, querido, que você não está acessando por um acaso nesse momento. É porque Deus tem algo a te dizer. Eu agradeço a Deus em nome do Senhor Jesus. E até domingo que vem, para a glória do nosso Pai, em nome de Jesus. E até mais. Tchau.